O fim de 2026 não será apenas mais uma data no calendário da Fórmula 1. Para Gabriel Bortoleto, esse momento representa um ponto de inflexão decisivo, talvez o mais importante de toda a sua carreira até aqui. É quando se encerra oficialmente seu contrato com a Sauber, equipe que hoje carrega a transição mais ambiciosa do grid ao se transformar, gradualmente, no projeto oficial da Audi. E é exatamente por isso que essa decisão futura carrega muito mais peso do que aparenta à primeira vista. Quando Bortoleto chegou à Sauber, o contexto era de aposta mútua. De um lado, uma equipe em reconstrução, com resultados modestos, mas com um horizonte promissor a médio prazo. Do outro, um piloto jovem, campeão nas categorias de base, tecnicamente refinado, com leitura de corrida acima da média e uma maturidade rara para sua idade. O casamento fazia sentido naquele momento. Mas a Fórmula 1 é um ambiente que muda rápido, e o que parecia uma aposta segura pode se transformar em um dilema estratégico em questão de meses. Ao longo de 2025 e 2026, Bortoleto passa a viver uma realidade comum a pilotos talentosos em equipes médias. A pressão constante de provar que ele é maior do que o carro que pilota. Cada resultado passa a ser analisado não apenas pelo número final, mas pelo contexto. Onde ele largou, como gerenciou pneus, como se comportou em comparações diretas com o companheiro de equipe, e principalmente, quanto extraiu de um pacote técnico limitado. É nesse cenário que o nome de Bortoleto começa a circular com mais força no paddock. O contrato com a Sauber até o fim de 2026 coincide com o momento crítico da própria equipe. A Audi entra oficialmente na Fórmula 1 em 2026, mas ninguém no paddock acredita seriamente que o projeto atingirá seu auge logo no primeiro ano. Motores novos, estrutura em adaptação, processos sendo criados do zero e uma curva de aprendizado inevitável. Para a Audi, 2026 é um ano de fundação. Para Bortoleto, pode ser um ano de espera. E essa assimetria de interesses é o que torna o fim do contrato tão relevante. Do ponto de vista do piloto, existe um risco claro em permanecer além desse ciclo inicial. Se o projeto da Audi atrasar, se o motor não entregar desempenho competitivo ou se a equipe demorar a se estruturar no nível das grandes forças do grid, Bortoleto corre o risco de ficar preso em um projeto promissor no papel, mas lento na prática. A Fórmula 1 não perdoa tempo perdido, especialmente para pilotos jovens, cujo valor de mercado está diretamente ligado à percepção de potencial imediato. Ao mesmo tempo, a Sauber e a Audi sabem que Bortoleto não é um ativo comum. Ele não é apenas um piloto de transição. Ele representa talento, marketing, presença no mercado sul-americano e uma imagem limpa, sem desgaste político ou histórico negativo. Isso cria uma tensão silenciosa. A equipe quer mantê-lo, mas precisa provar que pode oferecer um carro competitivo em um prazo razoável. Caso contrário, o discurso de longo prazo perde força diante da realidade da carreira de um piloto. Conforme 2026 avança, o paddock passa a olhar para Bortoleto com outros olhos. Ele deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser avaliado como uma oportunidade concreta. Equipes do segundo pelotão começam a enxergar nele uma chance de salto técnico. Times maiores observam com atenção seus dados, sua consistência e sua capacidade de desenvolvimento. Em um grid cada vez mais fechado, pilotos que entregam mais do que o equipamento se tornam extremamente valiosos. O fim do contrato, portanto, não significa necessariamente uma ruptura, mas uma libertação estratégica. Pela primeira vez desde sua entrada na Fórmula 1, Bortoleto passa a ter controle real sobre o próximo passo. Ele não estará mais apenas reagindo às decisões de uma equipe, mas escolhendo um caminho. Permanecer na Sauber ou Audi pode significar lealdade e paciência. Sair pode representar ambição e timing perfeito. E a história da Fórmula 1 mostra que, muitas vezes, o timing é tudo. Existe também um fator psicológico importante. Pilotos jovens precisam sentir que estão evoluindo, que cada temporada os aproxima do topo. Se 2026 terminar com resultados modestos, mesmo que explicáveis pelo contexto técnico, a frustração pode pesar. Bortoleto é conhecido por sua mentalidade analítica, mas também competitiva. Ele não entrou na Fórmula 1 para ser apenas parte de um projeto futuro. Ele quer disputar vitórias, pódios e, eventualmente, campeonatos. Do lado da Audi, a decisão também será complexa. Manter Bortoleto após 2026 significaria apostar nele como um dos pilares do projeto a longo prazo. Liberá-lo poderia ser interpretado como um erro estratégico, especialmente se ele brilhar em outra equipe. Mas, ao mesmo tempo,
A Audi pode querer um nome mais experiente para liderar o desenvolvimento técnico nos primeiros anos. Essa equação cria um cenário de incerteza que torna o fim do contrato ainda mais simbólico. Para o Brasil, a situação de Bortoleto ganha uma camada extra de importância. Depois de anos sem um piloto competitivo de forma consistente na Fórmula 1, ele representa esperança, renovação e identidade. Cada movimento seu é acompanhado com atenção. O fim do contrato com a Sauber ao término de 2026 não é apenas uma questão contratual, mas um capítulo decisivo na construção de uma carreira que pode marcar época. Quando a última corrida de 2026 terminar, Bortoleto estará diante de uma encruzilhada. Permanecer em um projeto em construção, com riscos e promessas, ou buscar novos horizontes em um grid que já reconhece seu talento. Independentemente da escolha, uma coisa é certa: aquele jovem que chegou como aposta já não será mais visto da mesma forma. O fim do contrato com a Sauber marca o fim de uma fase e o início de outra, muito mais exigente, muito mais estratégica e, possivelmente, muito mais próxima do topo da Fórmula 1.